Alô, amigos e companheiros do nosso canal. Graciosamente, eu me sinto honrado com a sua presença e nos acompanhar, curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Hoje nós vamos ver algo inusitado que tem dentro da Bíblia, que parece ser até ofensivo, mas foi uma forma de expressão diferente que Deus usou. Mas olha o que Deus disse: não temas, ô bichinho de Jacó, ou vermezinho, ovinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Sabe onde Deus chamou seu povo de vermezinho? Está lá em Isaías 41:14. Que Deus é esse que nos ofende, que nos xinga, que nos maltrata? Eu sou realmente um vermezinho? Não sou nada para Deus? Calma, eu vou explicar e preste bem atenção. Se somos feitos à sua semelhança, é claro que ele não nos ofendeu. A Bíblia, ela usa o termo cermezinhos ou vermezinhos de carmesim em algumas traduções, principalmente lá no livro do profeta Isaías, para se referir à nação de Israel ou simbolicamente à própria humanidade em um contexto que ressalta a humildade e a fraqueza e a total dependência de Deus, contrastando com sua grandeza e o seu poder. De maneira nenhuma se dirigiu a você ou a mim de uma forma dura, ou talvez até mesmo despojada de qualquer respeito, como se você não valesse nada. Vamos entender essa situação? Vamos fazer uma análise do termo, principalmente do versículo em questão, que está lá em Isaías 41:14. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é Santo de Israel. Estas foram as palavras ditas pelo Senhor. Lembre-se que ele, no meio do versículo, ele fala povozinho de Israel. E mais, o termo hebraico para vermezinho nesta passagem é frequentemente associado a um inseto cochonilha que produz um corante chamado carmesim. Você vai começar a entender agora. Na Bíblia, o carmesim tem dois significados principais. Vamos ver quais são? O pecado e o sacrifício em Cristo. Simbolicamente, a cor representa pecados graves e impregnados, pois era um corante difícil de remover, assim como o sangue do sacrifício de Cristo, que oferece redenção. Começa a se entender por aí. A cor também, ela está associada a materiais preciosos e por ser uma referência a tecidos usados lá no santuário naquela época, que remete à santidade e à presença divina. Assim sendo, o significado é muito simbólico. O uso deste termo tem várias implicações. Mas, então vamos entender quais são essas implicações. A humildade e a sua insignificância. A imagem de um verme evoca a ideia de algo pequeno, fraco, insignificante aos olhos do mundo. Mas tem uma diferença. Deus usa essa metáfora para lembrar ao seu povo e a nós da nossa pequenez e fragilidades inerentes sem Ele. Quando você não o tem, você está fraco. Quem é você sem Ele? Vamos lembrar que temos total dependência de Deus. Assim como um verme é vulnerável e depende inteiramente de fatores externos para a gente sobreviver. Nós somos chamados a reconhecer nossa total
dependência da graça e do poder de Deus, para que a gente possa ter o quê? A salvação e a força espiritual, você acrescentar a sua fé, melhorar a sua fé. Vamos observar a frase dita por Deus. O fato de Deus chamar o seu povo de vermezinho de Jacó, imediatamente antes de prometer, eu te ajudo, tá lá na frase, demonstra que apesar da nossa condição humilde, Deus nos valoriza, ouve nossas orações, está pronto para intervir com o seu poder e o seu grande amor. Entenda bem. Estão começando a entender essa metáfora descrita na Bíblia? A nossa fraqueza destaca a magnitude da força e redenção divina. Lembrando que lá no início deste vídeo eu disse: povozinho de Israel. Lembra-se, eu falei povozinho de Israel. Na verdade, o carmesim, a cor carmesim é derivada deste inseto, criado por este inseto. E é uma cor forte e profunda que está lá na Bíblia. Também simboliza o que? O pecado grave, conforme Isaías 1,18. Que, embora os vossos pecados sejam como o carmesim, está escrito assim, eles se tornarão brancos como a neve. É a purificação do Senhor em nossa vida. Isso reforça a mensagem de que, mesmo em nossas condições pecaminosas e fracas, o sangue de Jesus pode nos purificar. Até porque a cor carmesim é difícil de você limpar. Uma vez que ela foi manchada, é difícil de limpar. Por isso essa referência. Em resumo, a Bíblia nos chama de sermezinhos, para nos lembrar da nossa condição humana, humilde e do quê? E da necessidade do que? De um Salvador que você precisa, e ao mesmo tempo que destaca a fidelidade e o imenso poder de Deus. O que Ele quer? Ele quer nos resgatar e nos dar valor, apesar da nossa pequenez, de sermos pequenos. O carmesim é uma cor vermelha intensa com um tom que pode variar entre o vermelho e o rosa, sendo menos saturado que o carmim. Historicamente, a cor está ligada à paixão, ao amor e ao poder, mas também ela tem associações com o sangue, com raiva, com sacrifício e até mesmo imoralidade. O nome vem do inseto Kermes, de onde se extraía o corante. Assim sendo, nós temos como um sinônimo as palavras encarnado, escarlate, purpúreo, pubente, rúbido, rubro, vermelho, todas elas ligadas a carmesim. Para tanto, tudo é importante, tudo é questão de sua interpretação. A palavra vermezinho ou bichinho na Bíblia não é uma ofensa, mas sim uma metáfora para a pequenez, a nossa vulnerabilidade e humildade e humana diante da grandeza de Deus. O termo, ele é usado em um contexto, preste bem atenção, em um contexto de consolo e promessa de ajuda divina. O principal exemplo está lá em Isaías 41:14, onde Deus se referia a seu povo naquela hora, naquele momento, como uma presta atenção. Olha, cuidado, fique atento, preste atenção. A intenção de Deus não é insultar, mas a reconhecer a fragilidade de Israel, para em seguida ele reafirmar esse poder e todo o cuidado que ele tem conosco. A mensagem é que, apesar da fraqueza humana, porque somos fracos, a força para superar os desafios vem de onde? Vem de Deus, que é o nosso quê? O nosso Redentor, é claro.
Outro uso do termo verbo aparece lá em Jó 25, verso 6 e Salmo 22, verso 6, em contexto que destacam a significância do homem em comparação com a majestade e a pureza de Deus. No Salmo 22, 6, que é profético sobre Cristo, a expressão "eu sou verme e não homem" está escrito lá, e ilustra um estado de profunda humilhação e desprezo. Mas Deus não te despreza, Deus não te ofende. Em resumo, o termo serve como um lembrete da condição humana e da dependência, sim, de Deus, que nós temos de Deus, sendo um apelo à humildade, não a um insulto, não a um xingamento, não a te rebaixar você. Portanto, para encerrar, deixamos claro que em nenhum momento fomos ofendidos por Deus. Que o versículo nada tem a ver com as palavras duras a nós, e sim, simplesmente se tratava de uma metáfora ao povo judeu, um alerta. Preste atenção, foi assim que Deus agiu, não como ofensa, não como colocar você lá embaixo, como você fosse uma pessoa insignificante. Ele reconhece os interesses que tem sobre sua vida. Ele reconhece o quanto a gente é importante. Portanto, amigos queridos, vamos se apegar a isso. Vamos prestar essa atenção, essa colocação que Deus colocou diante de nós. O meu muito obrigado a você, e eu espero que você tenha entendido o texto e possa cada vez mais seguir os mandamentos do Senhor. O meu muito obrigado pela sua participação. Eu continuo aqui pedindo encarecidamente para que você colabore. Você sempre fique no fim de nossos vídeos, que você curte, que você compartilhe e principalmente se inscreva. O meu muito obrigado.